hoje nós temos um ativismo não presencial. Isso muda tudo na classe trabalhadora. Esse ativismo não presencial é o ativismo das redes sociais. É isso que nós estamos fazendo aqui. O que era o ativismo antes das novas tecnologias? Era presencial. E onde que começava a militância, inclusive sindical? No local de trabalho. Era presencial. Né? Nós, por exemplo, da Cultiva, podemos dar um exemplo. Nós não temos sede física. A gente tem um endereço, porque a lei exige, mas nós pedimos para a prefeitura se a gente poderia ter um endereço físico como referência, porque nós não temos uma sede física. Então, isso mostra um mundo do trabalho diferente. O que muda? É que é o seguinte, se eu chego, por exemplo, 7 horas, 8 horas da manhã no trabalho, ou na troca de turno antigamente às 6 da manhã, e eu entro, por exemplo, para tomar café, eu vejo centenas de pessoas na mesma condição que eu. Se eu uso macacão, se eu usava, eu via todo mundo com a mesma roupa. E tinha o mesmo chefe, tinha o mesmo ritmo, o mesmo horário para ir no banheiro, o mesmo horário para almoçar. Isso cria identidade. Isso reflete um no outro. Né? E com isso eu tinha condições de pensar melhor a vida coletivamente. O sindicato entrava aí. Né? O sindicato, inclusive, a gente falava, eu fui sindicalista nos anos 80, a gente falava, o sindicato somos nós, não é a direção. Hoje, por causa dessa fragmentação e da militância ou do ativismo não presencial, quem é sindicalizado, nós estamos vendo em um monte de pesquisa, acha que a direção do sindicato é paga por eles, portanto, eles se veem como cliente. O que eu ganho com isso? Isso pegou, Mafê. Isso é a cultura do século XXI. Eu postei, acho que ontem, nas redes sociais que eu participo, eu postei uma manchete do Poder 360 que dizia que o número de mestrandos e doutorandos no Brasil caiu, despencou. Pouca gente está fazendo concurso para entrar em mestrado e doutorado. E aí eu falei, por que serve isso? Grande parte diz, não tem retorno financeiro. Eu não entrei no mestrado e no doutorado para ter dinheiro. Juro. Eu entrei para fazer uma discussão teórica, para me qualificar eu mesmo, comigo mesmo, para entender melhor o mundo, o que estava se falando na sociologia, entende? Era uma questão pessoal. Claro que era coletivo com a profissão. Hoje é raríssimo existir isso. A questão agora é o que eu ganho com isso. Segunda e última questão que eu vou levantar aqui, que tem muitas, é a velocidade da informação. A velocidade da informação faz a gente raciocinar mais rápido. Raciocinar mais rápido é o contrário de ler um livro. É o contrário de ver filmes mais densos. De ouvir uma música que é mais sofisticada. Entende? O tempo hoje de reflexão é tão rápido que a gente fica na superfície e quase sempre a gente nunca está saciado. A gente está sendo educado para querer outra informação, a ponto de você pegar e falar, vocês viram essa notícia? E alguém logo fala, pô, isso aí é antigo, de 10 dias atrás. Antigo, 10 dias atrás. Isso mudou tudo na classe trabalhadora. Absolutamente fragmentada, imediatista. Ela não vê a profissão como um projeto pessoal, ela vê como trampolim, quebrou a unidade e a identidade de categoria de classe, e o sindicato, sem dúvida nenhuma, como partido, vai envelhecendo muito rapidamente. Né? Então, mudou tudo, Mafê, mudou tudo. Rudá, e a esquerda conseguiu acompanhar essa mudança? Qual é o desafio da esquerda justamente nesse papel de organização e mobilização dos trabalhadores? Então, a esquerda, ela se construiu a partir do mundo do trabalho assalariado. Sim. Então, ela tem um projeto em cima da reflexão lenta. Ou seja, eu preciso ter debate, eu preciso ter... É a coisa da leitura de um livro. Mas a questão central é o mundo do trabalho assalariado. Essa é a base da esquerda. E é a partir daí que tem a ideia de identidade, de projeto coletivo,
de projeto de transformação se dá através do operariado, do proletariado. O mundo mudou, né? Ou seja, mudou completamente. Agora você tem trabalhador de aplicativo, trabalhador de Uber, o cara que trabalha em casa, o cara que é dono de si, pelo menos é o que ele acredita, né? O empreendedor, quer dizer, mudou completamente. Mesmo as categorias grandes que quebraram, vamos dizer assim, a ditadura militar nas pernas, vamos pegar, quebrar as pernas, caso dos bancários, né? Hoje você vai num banco, é totalmente diferente. Até a estrutura física do banco é totalmente diferente, né? Evidentemente que vão acabar os caixas, né? Aliás, os bancos que têm aqueles escritórios que eles falam que é para gente de alta renda, na verdade é para velhinho como eu, vamos falar a verdade, não tem nada de alta renda. Alta renda não vai no banco, é velhinho. Aí você vai lá, não tem caixa mais, né? Então, isso mudou o perfil dos trabalhadores. A esquerda não conseguiu entender ainda como se encaixar nisso. A extrema-direita entendeu. Eu diria até que o locus da esquerda, o lugar da esquerda, classicamente, é mesmo a rua, né? E, de novo, o mercado de trabalho assalariado. O lugar da extrema-direita são as redes sociais. Qual é a diferença? É que a esquerda trabalha com a razão, com teses, com teorias. A direita trabalha com a emoção. A esquerda é mais lenta para dar resposta e para refletir, tomar decisão. A direita está pouco se preocupando com a resposta. O negócio é mobilizar e botar fogo. E canalizar o mal-estar. A direita canaliza o mal-estar. A esquerda tentava organizar o mal-estar. É totalmente diferente. A esquerda vai ter que aprender a pensar novas organizações mais fluidas, ao estilo redes sociais, mais estruturadas como raiz, né? Trabalhando questões culturais e emocionais. A esquerda não sabe fazer isso direito. E quando tem parcelas que parecem ser da esquerda, que sabe fazer isso, perde o projeto. Fica mais parecido com a extrema-direita em termos de organização e discurso. Eu estou falando dos identitários, porque eles têm uma forma muito agressiva, mas o conteúdo é muito conservador e extremamente fechado em bolha. Eles não conseguem falar para fora, mas pelo menos eles mobilizam a bolha, né? Então nós estamos numa transição muito importante, você tem toda a razão. A esquerda precisa entender o que é o século XXI e qual que é o papel a partir de agora. Rudá, essa aproximação da extrema-direita com a classe trabalhadora se dá por conta de que foi o projeto da direita que venceu, por exemplo, no Brasil, a destruição dos direitos trabalhistas, a criminalização dos sindicatos, enfraquecimento dos sindicatos a partir da reforma trabalhista do Temer, faz parte desse projeto? Então, o que eu acho é que é o seguinte: existe um mal-estar na sociedade e existe um fortíssimo ressentimento. Esse mal-estar já foi analisado por muita gente desde o final dos anos 70. De 1970 já tinha gente falando: está acontecendo uma coisa aqui bem estranho, que vem depois de maio de 68, né, do movimento estudantil e tal. O que eles vão falar? Olha, existe a maioria dos cidadãos estão começando a desconfiar do espaço público. E estão começando a desconfiar de autoridade pública. Por quê? Porque até ontem, o meu vizinho, que virou vereador, era como eu. Agora o cara só anda de terno. Ele aparece na rádio. Ele começa a ir em reunião com o prefeito, deputado. E eu? E eu que dei volta para ele? O que eu estou ganhando com isso? Então, há vários autores, como Richard Sennett, o Lipovetsky, são um monte de autores, eles começam a falar: está emergindo um ressentimento social imenso a tudo que é público, e todas as autoridades.
de tal maneira que o que está nascendo como ideologia da maioria da população é o que eles chamavam de ideologia da intimidade. Eu só acredito naquilo que está do meu lado, em quem é da minha família, o meu amigo. O resto é tudo safado. Ora, essa é a base da destruição das organizações de representação. Né? Você desconfia em qualquer pessoa que passa a ter um papel maior do que eu, por exemplo, dirigente sindical, dirigente de partido, tal. Isso é demolidor de tudo aquilo que a gente construiu na modernidade. E essa é a base de duas coisas: a fragmentação da organização. Nós vamos ver em pesquisas muito importantes que nós temos nos últimos 20 anos, mostrando qual é a cultura das favelas. A cultura é exatamente essa. Quando você pergunta, a vida melhorou? Fala, melhorou. Melhorou por causa do governo? 4% só da favela diz que melhorou por causa do governo. A maioria diz que foi por causa de Deus, da família e de esforço próprio. Essa ideia do ressentimento e do individualismo já é popular. É uma cultura popular. A segunda consequência é político populista demagogo. Igual o Bolsonaro, que fala assim: olha, eu sou como vocês. Como vocês? Há 30 anos era parlamentar, depois ele nunca trabalhou mesmo para valer no pesado. Nunca. E aí ele pega e fala que é igual. Por isso que ele tem que comer asinha de frango com farofa caindo na calça, para parecer que ele é meio desastrado, igual todo mundo. Essa é a única forma de você ter uma representação legítima com a base social que é ressentida. Fala, eu sou tão ressentido quanto vocês e eu vou entrar no governo para destruir eles, que usam terno, avião, que pegam o teu voto e ficam ricos. É o único discurso que casa com o ressentimento.